Bom, agora que a gente já tem a introdução, que você já sabe por onde a gente vai caminhar, e até para ficar mais fácil para você entender, né, tudo isso aí é governo republicano, nós entramos aqui especificamente na República Velha. Então nós vamos falar de Brasil República com um recorte agora na República Velha, tá? A República Velha é uma república bem interessante, por quê? Porque é uma república que ela é grande, 1889 até 1930, e ela traz para dentro da discussão da própria república o fomento, né, como que foi a consolidação da República Brasileira. A gente sabe que para chegar na República Brasileira, nós tivemos uma discussão muito severa, baseada em 3 condicionantes. Condicionantes essas que colocaram em xeque a popularidade de Dom Pedro II. Lembrem que nós tivemos aqui, no Brasil, as questões, né, muito levantadas aí. Uma dessas questões chamadas de questões abolicionistas. A questão abolicionista é uma das principais questões aí, que vai envolver a lógica de criação da República Brasileira. São os abolicionistas que odeiam, né, ou a lógica da abolição da escravatura fez com que a aristocracia brasileira, fez com que a oligarquia brasileira odiasse Dom Pedro II, uma vez que a abolição da escravatura era feita sem dolo. Simplesmente a gente tinha que liberar a escravidão e o Estado não pagava nada para a gente. A questão abolicionista trouxe os inimigos de Dom Pedro. Isso mesmo, a aristocracia brasileira começa a se colocar contra Dom Pedro, ou a oligarquia brasileira, aqueles que detinham possessões de terra e que utilizavam a prática da produção do café para obter riqueza. Depois nós vimos, né, e acompanhamos uma outra questão que ficou comumente conhecida como questão religiosa. A questão religiosa tem a ver, e ela remete, ela traz para a nossa cabeça e para o nosso cérebro a elucidação de quão prejudicial é você montar uma Constituição baseada em valores religiosos. A Constituição vigente no Brasil, desde 1824, era uma Constituição que trazia para dentro dela o beneplácito e o regime do padroado. Tanto o beneplácito quanto o regime do padroado trouxeram para nós, para o final do século XIX, as mazelas de você ter um Estado considerado cristão. E aí eu não falo aqui nada contra o cristianismo, nada contra o próprio Cristo, mas a lógica de você ter um Estado cristão, ainda português e ainda católico, danifica todo o nosso cérebro. Porque Estado português e católico ele é complexo, porque o catolicismo ele foi fruto de reforma e os portugueses não fizeram reforma. Tal qual, então, nós temos um Estado atrasado, por isso nós vamos rebelar agora. Nós, enquanto sociedade, Dom Pedro II, não aceitava os ditames do Papa, né? Os ditames de Roma. Então, se nós não estamos aceitando os ditames de Roma, nós temos problema. Nós temos aí a questão conhecida como questão religiosa, tá? Nesse sentido, além da questão religiosa que se propôs, nós temos, então, uma outra questão, que é a questão militar. Talvez aqui a gente possa elucidar para vocês, alunos mortais brasileiros, que questionam tanto o militarismo, né, e a presença do militarismo na política brasileira, mas saibam vocês, pobres mortais carnívoros, herbívoros, né, brotíferos, né, enfim, que o militarismo foi o responsável por criar, por exemplo, o Partido Republicano. Esses caras que foram para a Guerra do Paraguai, eles voltaram de lá cheios de ideias. Até porque o Paraguai era uma república, o Uruguai era uma república, a Argentina era uma república, o Brasil era um império. E aí eles voltam. E aí eles começam a requerer melhores vantagens financeiras, né? E olha como a história se repete. Estou aqui como um anunciador do apocalipse? Não. Mas os militares que lá no final do século XIX requeriam do governo melhores condições econômicas e financeiras, são os militares que no século XXI têm requeridamente as suas condições militares e financeiras melhoradas. Até hoje, o Estado democrático criado a partir da figura militar brasileira continua, de certa forma, beneficiando, né, a galera que está na área militar. E eu não digo todos os militares. Eu estou dizendo aqui de militares que assumem altas patentes. Eles são automaticamente a cereja do bolo da sociedade brasileira.
A gente tem ainda os cabos, os soldados, os próprios tenentes, que não estão na escala dos maiores salários. Estão na escala dos maiores salários esses que vocês observam que o nosso governo, o nosso presidente da República, flerta paulatinamente com esses generais. Isso é bom, isso é ruim, não estou discutindo a questão do mérito. Estou discutindo que o militarismo ele sempre esteve presente na formação republicana brasileira. E ele vai estar presente aqui quando faz-se a República Brasileira. Ele está presente na República Brasileira porque a primeira república é a República da Espada. É ele que gera o processo de república oligárquica. É ele que mantém o Vargas no poder durante o período militar do Vargas no poder, que é a era Vargas. São eles que assumem e derrubam Vargas com o Dutra. São eles que não aguentam acompanhar o populismo de fora e são eles que dão o golpe de 64. E são eles que estão agora na nossa república. Não quero dizer com isso que eles são bons ou que eles são ruins. Eu estou mostrando para vocês que historicamente e politicamente os militares estão presentes na nossa vida republicana, na nossa vida política. Há quem diga que militares não deveriam discutir essas questões porque essas questões são inerentes à prática política. Mas a prática política que nós adotamos no Brasil quando criamos uma república foi a democracia. Então a gente tem que tentar compreender essas coisas. Tacar pedra no militarismo não ajuda em nada. Levantar a bandeira do Brasil não quer dizer que eu sou militar. Cantar o hino nacional não quer dizer que eu sou militar. E é isso que foi passado. E talvez é isso que está sendo debatido quando a gente fala de ideologia. Quando a gente questiona a ideologia hoje, no século XXI. Quando os movimentos de ultradireita e os movimentos conservadores do Brasil questionam a lógica da ideologia, é porque pós o período da República Militar, o que se viu foi a uma forte frente da esquerda combatendo essa ideia da bandeira, do hino nacional, do militarismo, etc. e tal. Até porque foi horrível, né, o período militar e ninguém queria voltar para ele. Então, por isso a gente questiona a ideologia. Ideologia é essa que eu questiono veementemente e eu acho que nunca aconteceu no Brasil. Porque se todo mundo que fala sobre ideologia fala que as escolas têm partido, se houvesse partido nas escolas brasileiras, jamais teríamos eleito um presidente chamado Jair Bolsonaro. Se a ideologia, de fato, ela serve para alguma coisa. Porque se tudo que eles falam de ideologia aconteceu no Brasil nos últimos anos, nós não teríamos o Congresso que nós temos. Então a gente tem que compreender de novo o que é ideologia. Isso é ideologia. Eu quero propor uma ideia de república. Está proposta? Tá. Quem está no poder até hoje é eles que propuseram a ideologia de república. Podem ver que nós já estamos na geração dos netos e dos bisnetos. E nós, pobres mortais, ficamos aí discutindo quem está certo e quem está errado. Mamma mia! Passamos o favore, prestemos atenzione. Não dá para ficar inteligivelmente pensando que isso funciona assim, muchacho. Pois é. Mas, enfim, esse é o contexto. Esse contexto junto, ou a junção dos fatores, alterou o produto. O produto que era império, com a junção desses fatores, se tornou o quê? República. Então, por causa das questões, nós formamos a República Brasileira. Beleza? Essa república, diga-se de passagem, dentro da República Velha, nós teremos o primeiro período conhecido como a República da Espada. A República da Espada é o período em que nós teremos militares no poder. Nós teremos o primeiro presidente da República Brasileira chamado de Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca era nada mais, nada menos que um marechal. Então ele tinha poder militar. O vice-presidente do Deodoro da Fonseca era Floriano Peixoto. Diga-se de passagem que esse último foi nomeado dessa forma e recebeu o codinome de Marechal de Ferro. Também um marechal. O Marechal de Ferro, ele tem esse nome de propósito porque ele conteve aí, né, as marchas contrárias à inócua República Brasileira com a força do punhal, com a força excessiva do poder que tinha sobre o seu braço. Beleza? É o Deodoro da Fonseca, esse camarada aqui, como primeiro presidente do Brasil, que convoca a Assembleia Constituinte. Então, necessariamente, no ano de 1891, nós teremos a nossa primeira Constituição Republicana, ou a primeira Constituição da República Brasileira. Diga-se de passagem, uma Constituição Republicana totalmente americanizada.
Como assim, professor? Nós vamos passar a chamar Estados Unidos do Brasil. Fazem um plágio, uma cópia da Constituição americana e colocam no Brasil. Inclusive a nossa bandeira, que é o nosso símbolo máximo, passa a ser a bandeira americana colorida de verde e amarelo. Aquela bandeira que tem os tracinhos americanos, que é vermelho, nós vamos ter ela no verde e no amarelo. Então nós americanizamos a nossa Constituição, porque era o que a gente queria. Só que até isso deu problema. Nós vamos ter nesse primeiro período republicano do Brasil as revoltas da Armada, né? São revoltas desse período aí, não só da Armada, nós temos duas revoltas aí conhecidas durante esse período, é a revoltas da Armada e a Revolução Federalista. Tanto a revolta da Armada quanto a Revolução Federalista são movimentos que querem, bom, já que a Constituição é agora americana, vamos fazer uma república federativa. O que é isso, Anderson? Mais autoridade para os municípios, para as localidades, para os estados. Não foi isso que a gente viu. Nós criamos uma união federativa, né? Todo mundo em função do Brasil. Então nós estamos construindo a sociedade brasileira. Foi nesse período que nós caímos no conto do vigário. O Brasil não tinha experiência econômica nenhuma. E aí criou-se no Brasil, ou nomeou-se um camarada chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi o mentor da economia brasileira do primeiro período republicano. E o Rui Barbosa levou o Brasil a uma prática conhecida como encilhamento. Que é isso, Anderson? Nós não conseguimos criar uma economia que desse conta de fazer os investimentos que eram necessários serem feitos. A política do Rui Barbosa era até interessante, ele queria fazer investimentos financeiros e fomento financeiro a indústrias, né? O problema é que, na mesma forma que ele quer fomentar a industrialização brasileira, ele abre a possibilidade de extração de moeda para os bancos privados. Os bancos privados emitem mais moeda do que era necessário. Logo, você tem muito dinheiro e pouco poder de compra, encilhamento. Empréstimos que não foram pagos. Isso aqui é um problema do Brasil e do Rui Barbosa? Não, gente. Esse é um problema de um país que nunca flertou e nunca fez economia independente. Se você parar para pensar, antes do Rui Barbosa, antes do encilhamento, a nossa política econômica ela era toda voltada para a Europa. A gente produzia o que a Europa queria consumir, a gente vendia para os europeus aquilo que eles queriam comprar. E, na verdade, o Banco do Brasil, que foi criado na época do Dom João, ele era um banco que servia à família real portuguesa. Ele não era um banco que servia ao fomento, ao incremento, à lógica de possibilidade de anexação ou de desenvolvimento da sociedade brasileira. Aliás, nunca Portugal pensou em desenvolver o Brasil. Muito pelo contrário, Portugal sempre pensou em explorar o Brasil. Tanto é verdade que isso eles o fazem até hoje. Se você for para Petrópolis, né, a cidade lá imperial brasileira, vocês vão ver que tem postos de Petrópolis que ainda servem à família real portuguesa até agora, nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui. Então nós estamos construindo e consolidando a nossa república. Primeiro período conhecido como República da Espada. Tá? E a República da Espada ela vai dar para a gente, sabe o quê? A possibilidade de ter uma república. Por quê? O Deodoro da Fonseca ele vai abandonar o posto. Ele afrouxou a parada. Quem segura a onda é o Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto, como fundamento total da sua ordem do dia, ele vai impor a república no Brasil. Então, ou seja, vai ter república, queiram ou não queiram. Ou seja, teve a república. Militarmente falando, impondo a república, entra a partir daqui a astúcia da oligarquia brasileira. A astúcia daquele grupo que vai dominar a partir de agora a política econômica do Brasil e a política brasileira. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Nesse aqui nós ficamos com a República da Espada e um breve relato da República Velha. No próximo bloco a gente fala da República Oligárquica. Beleza? Tamo junto.